Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 13 de setembro. Dia 13. O número 13 é da sorte ou é do azar? Os colorados, com certeza, estão querendo que o dia 13 hoje seja de azar. Os gremistas estão no outro lado, entendendo que o número 13 é o número da sorte, porque nós temos hoje Grêmio e Botafogo, ou Botafogo e Grêmio, porque o jogo é no Rio de Janeiro, pelas quartas de final da Taça Libertadores da América. E esse, sem dúvida alguma, vai ser o assunto principal no nosso programa, aqui no Virando o Jogo de hoje, onde nós estamos contando, além dos companheiros da casa, Diogo Rossi e Rogério Forcolém, um em cada ponta, também com o Pedro Espinosa, nosso colega jornalista, e com o Marcelo Rospide, técnico de futebol, que inclusive trabalhou e treinou o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Com eles que nós vamos debater e também com a sua participação no Virando o Jogo. Você sabe que pode participar através do Facebook, as páginas @TVUplay e @Virando o Jogo já estão à sua disposição, e também pelo nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700, para você interagir conosco aqui no Virando o Jogo, para você mandar a sua pergunta, a sua opinião para a nossa bancada aqui. O Diogo Rossi já me olha, cada vez que eu falo para a nossa bancada, claro que a bancada Diogo Rossi não vai responder, você vai responder pela bancada. Mas vamos inicialmente a mensagem do Banrisul e nós já retornamos com o programa. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. É isso aí, Banrisul Digital. Clique e simplifique a sua vida com Banrisul Digital. Antes da gente entrar na questão do Grêmio, eu queria só lembrar aqui, nós falávamos um pouco antes, aliás, deixa eu cumprimentar, já fiz isso pelo Facebook, mas quero cumprimentar aqui pessoalmente e ao vivo o Pedro Espinosa, que é, como a gente diz, é um pai fresquinho, né? No bom sentido, sim, né? Sim. A Isabela, hoje com 12, 13 dias? 13 dias. 13 dias, 13 a Isabela. Dias. Tá bem parabéns. Demais. Obrigado, Rogério. Parabéns, obrigado. Cumprimentos aí. Obrigadão. Tá? Depois é que começam a vir todas as incomodações, com os 13 anos, não com os 13 dias. Tá? Aí que eu quero te ver. Experiência de quem tem filha também. Marcelo Rospide, nós falávamos aqui antes de começar o programa, quem lembrava o Pedro e o Diogo, a respeito de 2009, né? 2009, o Grêmio usou uma tática que terminou não dando resultado. Ou seja, você era o interino, podia ter continuado, mas o Grêmio resolveu esperar um medalhão durante muito tempo aí e terminou não dando em nada. Lembra disso, Forcolém? Lembra? Eu confesso que eu não lembrava. Eles que lembraram aqui. Como é que foi essa história, Rospide? Boa tarde a todos. Prazer. Satisfação é nossa. Virando o Jogo. Foi um momento muito, muito marcante, realmente, na minha trajetória. Né? Basicamente, o Grêmio tinha a equipe formatada com a base de 2008, quando fomos vice-campeões brasileiros, com o Celso Rotti ainda. E na formatação do plantel para a Libertadores, imaginando aquela competição com jogos na altitude, coisa e tal, a gente pensou o 3-5-2 como sistema de plataforma para ser trabalhado pela equipe. Então, todas as contratações foram feitas voltadas para esse sentido. Né? E deu um resultado muito positivo. Né? Apesar de que ali no Gauchão, devido a essa sequência de jogos que já atrapalhava, né? Uma pré-temporada curta, a necessidade de jogar muito cedo, já a competição da Libertadores junto com o Campeonato Gaúcho, acabou
o Grêmio sendo desclassificado e acelerou a saída do Rotti, que não era uma coisa que estava dentro do planejamento, né? Principalmente a derrota pro Caxias, teve uma derrota bem significativa e depois a sequência, a derrota no Grenal, no Beira-Rio, que acabou desclassificando o Grêmio da final daquela Copa. E ali surgiu a oportunidade para eu assumir a equipe, mas já o Grêmio havia jogado com o Laú em casa, empatado em 0-0, havia jogado com o Boyacá Chicó na Colômbia, havia ganho 1-0, e também havíamos ganho do Aurora de 2-1. Então o Grêmio já vinha numa campanha na Libertadores, uma campanha boa. O que aconteceu foi que a gente deu sequência ao trabalho, dentro da mesma ideia de jogo, né, utilizando a mesma plataforma, até a chegada do Autuori ali, que aconteceu mais ou menos ali uns 45 dias, 60 dias depois do período que eu assumi. Tive a oportunidade naquele momento de fazer 5 jogos na Libertadores e 2 no Campeonato Brasileiro. Os 5 jogos da Libertadores tivemos 5 vitórias, e colocou o Grêmio entre os melhores 32 durante a primeira fase e depois acabei entregando a equipe classificada para as quartas de final. Pois é. E aí veio o Autuori e desconcertou tudo. Desmanchou todo o esquema, todo o trabalho. E a torcida do Grêmio poderia ter aproveitado para levantar o tricampeonato naquele momento. A gente estava falando antes realmente de começar o programa. Então chega o Autuori e desconstrói tudo, né? 4-4-2, se eu não me engano, ele implementou, né? De esquema de jogo, né, Marcelo? Mas assim, claro que a gente tem que entender também a situação do treinador. Ele é contratado também por suas ideias. Então, obviamente, a direção, quando traz um treinador, ela tem que estar consciente que vão haver mudanças. Claro, mas eu pego... E só te interrompendo, desculpe, e às vezes o faz exatamente para que as mudanças ocorram, porque não está satisfeita com determinada situação. Aí eu vou pegar o Grêmio de hoje, tá, Diogo? Sim. O Renato veio e soube aproveitar a herança boa do Roger, por exemplo. Mas características parecidas, né? Aqui nós estamos falando características totalmente... Sim. Mas eu digo taticamente com o plantel, o Marcelo... Não, e ele está colhendo com isso, né? Pois é, o Renato soube aproveitar a herança. De repente, se o Autuori tivesse aproveitado a herança, que nem o Marcelo disse, jogadores contratados para o perfil de 3-5-2, vamos dizer assim, né? Talvez daria. É que tem técnicos de futebol no Brasil que fazem um trabalho ou conquistam alguma coisa, eu não vou nem entrar no mérito do trabalho realizado. Vamos mudar de barato, que se conquistou, o trabalho foi bem feito. Tá? Vamos deixar assim. Claro. Mesmo que tenha pego o time preparado por outro, montado por outro. E não é só o Paulo Autuori. Qual foi o grande título que teve o Paulo Autuori? Ou títulos? Eu ia dizer, ainda bem que você começou a falar tecnicamente. Botafogo. Eu não gosto do Paulo Autuori. Eu jamais traria ele para fazer uma Libertadores, por exemplo. Ele não tem estilo de Libertadores, cara. O Dorival Júnior, que está no São Paulo lá. Sabe? Sim. Sabe? São treinadores que tiveram, por circunstâncias, uma conquista, 2 eventualmente, e aí ficam endeusados, insensatos, e não conseguem realizar bons trabalhos. Eu vou lembrar, o Paulo Autuori, por exemplo, a passagem dele pelo Internacional foi uma passagem lamentável. O Paulo Autuori tomou 4-0 do Juventude dentro do Beira-Rio, sendo eliminado. Ali já era semifinal ou era quartas de final de uma Copa do Brasil? Não me lembro. Eu acho que era quartas. Contra o Juventude, eu acho que era semifinal. Não era semi? Não, acho que era semifinal dentro do Beira-Rio, tomou 4-0. Esse é o Campeonato Libertadores, né? O Paulo Autuori com o São Paulo, né? Sim, esse Dorival Júnior, que está aí na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com o São Paulo, o Internacional, a exemplo que aconteceu com o Grêmio em relação ao Paulo Autuori, esperou o Dorival Júnior, eu acho que também 45, 50 dias. Por quê? Porque o Dorival Júnior estava no Atlético Mineiro, o Internacional teria que pagar uma multa rescisória pela saída do Dorival Júnior, e aí ficou esperando, o que aconteceu? Aí quando esse Dorival Júnior botou o Atlético na zona de rebaixamento, ele foi dispensado pelo Atlético Mineiro. E o Internacional aí traz o treinador. E nós vimos o que foi o Internacional também com... Sabe? Então, tem técnicos no futebol brasileiro que por coisas pontuais terminam, né, ficando deuses aí e continuam, e muitos ganhando uma grana legal, né? Uma grana legal. Sem trabalhar. E bloqueando por vezes treinadores que estão em ascensão, treinadores que podem fazer uma nova geração.
Não, é verdade. E a questão, o mercado ele é muito conservador, né? A gente que sofre com isso, né, percebe que realmente ainda há uma tendência muito grande a se buscar um nome, um treinador que já tenha, já dê um respaldo para qualquer situação eventual que não venha a dar certo. Então eu volto a insistir, é preciso saber qual o tipo de equipe quer se montar, de que forma nós queremos estruturar nossa equipe, qual a filosofia do próprio clube que vem sendo desenvolvida, para trazer o treinador exatamente com a mesma linha de trabalho. O problema é que hoje não existem muitas pessoas que podem ter uma avaliação e um conhecimento para dizer, esse treinador trabalha dessa forma, este trabalha de outra forma. E o que a gente percebe, às vezes, as diferenças é numa entrevista coletiva, na forma de se colocar, na forma de se portar, aí vai se criando um estilo, mas determinantemente a forma de se trabalhar, isso não se avalia. Eu não gosto do Paulo Autuori, eu acho que é um fake do futebol, assim, não gosto do estilo dele, não gosto de como ele se relaciona com a imprensa, não gosto, acho ele, não sei, um negócio que não... E fora essa questão que você falou aí, tecnicamente, né, eu acho que, poxa, ele vinha de vitórias importantes, né? Por que não se... Tem essa mania no Rio Grande do Sul, é porque aquilo que eu já falei uma vez aqui, a imprensa manda nas coisas. A imprensa, mas não vai trazer um treinador de renome, começa a colocar. Depois ninguém bota a cara para dizer que diz. A culpa é nossa, então. A culpa é nossa. Dos 5, dos 4. O clube tem presidente, vice-presidente de futebol, a imprensa faz. Diretor executivo de futebol. A imprensa faz. Tem 3 para decidir lá e a culpa é nossa. Não é nossa. Porque eu não estou falando do todo o setor de imprensa. Tem um segmento da imprensa que acha que é dona de clubes também. Eles dirigem clubes, eles fazem tudo, eles escalam e tal. Essas criaturas dizem quem sai, quem fica, e a maioria dos diretores de futebol aqui no Rio Grande do Sul são cagões, né? Se cagam dentro da cueca. Então, eles não, vamos fazer, porque nós estamos levando muito pau de tal emissora, de tal jornal, ninguém banca. Mas isso não existe, não pode existir isso. Mas não pode, mas tu sabe que existe. Eu posso cantar o quanto eu quiser aqui e não vai fazer a cabeça do presidente de A ou B, do vice de futebol, não pode ser assim. Tu é um cara que entende mais de futebol, suspeito de falar, mas acontece o seguinte, tu é um cara equilibrado na tua crítica. A não ser quando tu vira o Cavaleiro do Apocalipse, né? Aí a coisa fica... Sabe por que é Cavaleiro do Apocalipse? Porque tudo que eu falei para ele tá acontecendo. Aí ele... não, daqui a pouco vai me chamar de secador também. O Che, tu sabe que vem lá do Alegrete, né? Che, eu não sou do Alegrete. É que o Che tem várias derivações no Rio Grande do Sul. Tem o Che, né? O Che, mano... Aí o cara... Quando o Grêmio vinha de uma sequência boa, o Rogério via defeitos. E ele disse, lá na frente o Grêmio... Falta isso. Não é. Vai fazer falta. E nós aqui na bancada vimos um Grêmio vitorioso, vinha ganhando. Como todo time de futebol, mesmo com um baita time, tem sua dificuldade. Mas o Cavaleiro do Apocalipse viu que o Grêmio lá adiante, no mata-mata, ia se danar. O Grêmio vinha derrubando o mata-mata, ganhou do Fluminense. Ele desqualificou o Fluminense, que o Fluminense não era time para... Então eu não sei mais. Aí agora que o Grêmio deu uma perneteada, né? Que vendeu agora o Luan está machucado. Ele acredita que, por exemplo, aí eu disse hoje, por causa dos últimos jogos que o Grêmio vem apresentando, hoje vai ser pedreira. Porque o Botafogo ganhou do hoje Flamengo. Hoje é fácil dizer isso, né? Não é fácil. Hoje é fácil dizer isso. Não, rapaz, é a sequência das situações. Sem Luan, a circunstância. Eu não posso falar em cima das circunstâncias, então. Eu não posso. Mas aí é fácil. Não, eu não posso falar em cima das circunstâncias. Pode falar, mas isso é fácil. É o seguinte, o Botafogo... Hoje é fácil dizer tem uma situação, o pior de tudo, o Botafogo ganhando do Flamengo, que em tese seria superior ao Botafogo. Então o Botafogo não vem brincando, o Botafogo vai incomodar. Sim, e se o Grêmio se atirar... Que o Cruzeiro não viria brincando. Mas foi o único mas o Cruzeiro... Tudo bem. Mas o Grêmio ganhou do Cruzeiro, chefe. Não importa. E foi lá e entregou o jogo. O Grêmio perdeu pra si mesmo. Aí, velho, aí é que tá. Então, é aquilo que eu vinha dizendo. Mas se o Grêmio é Grêmio, lá ele ganha. Mas ele tem que falar cantando, não digo. Se o Grêmio é Grêmio lá... Agora tu imagina o seguinte, bota... os dois numa sala escura, Forcolém e o Pedro Espinosa. Eles não vão saber quem é quem. Não sabe. Porque esse é outro também. O quê? Vai falar quem agora? O que, cara?
Vanderlei Luxemburgo, quem é o... Que tem que estar, por exemplo, tá filmando aí, porra. Então é o seguinte, vocês aí do estúdio do ar-condicionado, tem que fazer que nem eu e o Rospid. Eu e o Rospid estamos lá no pontilhado, entendeu? Quer filmar eu, filmo o Rospid e bota a câmera longe pra lá, porra. Não fica botando na minha cara, tá certo? O tempo todinho vocês perseguem a imprensa. O tempo todinho. A Alemanha vem do Brasil... Jogou aqui, vamos lá, Diogo. Jogou com o Schwarzenegger lá, o Candira e o Tony Kroos. E o Rospid jogou com o Adilson, jogou com o Túlio, tá certo? Se botar esses dois... E perdeu pro Gladiagordo. Bota esses dois numa sala escura, cada um falando. Gladiagordo. Não vão saber quem é o... Vou tomar vinho. Não vão servir vinho aqui hoje, porra. Não sabe que... Vamos passar pro futebol então em seguidinha aí. Sério, tem três. Eu acho que nós devemos falar sobre o Grêmio hoje. Tem 3 desfalques hoje, tá? Um pouco importante. Mas antes de falar do Grêmio, nós tivemos ontem, já pela Série B, o Juventude confirmando aí. O Juventude parece que depois de ter sofrido aquele baque, teve lá em cima, aí teve... Até quero saber do Marcelo Rospid depois por que esse tipo de coisa acontece. Que tal programar uma viagem em família ou até mesmo com os amigos? O Turismo Sesc proporciona o descanso, o lazer, além de estimular o conhecimento histórico, cultural, social e ambiental dos atrativos visitados. Confira os pacotes turísticos disponíveis em sesc-rs.com.br. Turismo também é com o Sesc. Vamos à mensagem do Zafari, já voltamos. Isso aí. No Zafari, você sempre está bem. Vai me apresentar um negócio desde o Zafari, né? Eu não trouxe meus ovos hoje. Ainda bem, né? Outro dia tu agarrou meus ovos aqui, os 2 ovos que eu tinha. Não, eu não. Tu é que ficou botando em cima da mesa. Eu botei... isso é verdade. Eu boto mesmo. O Rospid acha que é brincadeira. Eu como ovos aqui, cara. Tem que comer. Essa bancada é toda fit. Ele é que nem lagarto. Ele come ovos aí adoidado. E aí no inverno, quando não tem alimentação, sabe o que o lagarto faz, né? Posso fazer uma pergunta? O que o lagarto faz no inverno? Hein? Não sei. Eu sei que tu tá me difamando, mas quando tá chovendo e tá frio, eu sempre te dou uma cobertura, né? E aí não. Nunca. Brincadeira. Posso fazer uma pergunta pro Marcelo? Não? Pode. Vamos primeiro ver os gols aí, Pedro, da vitória do Juventude sobre o Criciúma, do Luiz Carlos Vinck, né? Nós tivemos 3 treinadores gaúchos aí. 3 treinadores. 2 treinadores gaúchos. Esse aí é o primeiro gol do Juventude. Que bola. Patada, hein? Como é o nome desse rapaz? Jogada do... 7, Esse é o... como é que é o nome dele? Vamos lá. Eu não consegui pegar na camiseta. Tem repórter na bancada. Repórter, como dizia o falecido Galego, repórter tem que ter informação. Repórter tem que ter informação. Jogada de quem, Marcelo? Wesley Natan. Mesmo menino que entrou contra o Internacional e deu uma mudada no jogo ali. O passe foi dele para o gol do Iago, né? Iago na vitória. Né? E a jogada e a entrada do... É o repórter. Vamos lá, meu repórter. Tô procurando aqui, tchê. Lucas Santos fez o gol, número 7. Foi o primeiro gol do Juventude. O Juventude, depois desse gol, ainda teve outras oportunidades. Aí o Lucão empatou 1-1. No segundo tempo já. E o Lucas Santos fez o segundo gol. Fez os 2 gols do jogo. Aí veio o gol de cabeça, ó. A zaga do Juventude, que tinha ido bem contra o Internacional. O Lucão, que jogador que passou pelo Cruzeiro, aqui no Campeonato Gaúcho. Jogou pelo Cruzeiro de Porto Alegre. Ele foi levado para lá pelo próprio Luiz Carlos Vinck, né? Assim como o Edson Borges, que também foi treinado por ele no Caxias, que é o zagueiro capitão do time. E foi ele que falhou ali? Não, Edson Borges é do Criciúma. Isso. Foi gol contra aí, não? Me pareceu gol. Parecia até gol contra, mas acho que não. Acho que ele antecipa. Nas costas. Nas costas.
Agora o zagueiro não consegue chegar. Não sei, se tivesse o... Lucão que fez o gol contra o Inter aqui também no Beira-Rio, no jogo contra o Criciúma, 1-1. Se o Bavares estivesse aqui, ele ia poder falar mais detalhadamente, porque ele vê todos os jogos. Né? Não, mas eu assisti esse jogo ontem. Pegou a zaga toda desconcertada lá. Que isso? Baita zagueiro, mas que barbaridade, ninguém consegue tirar o negócio, cara. Olha lá. Mas aí o Juventude volta, ó, retoma a bola e vai lá para... E olha o gol que ele faz, olha a colocadinha. Na minha época a gente falava colocadinha. Bem no cantinho do goleiro. Os zagueiros não ajudaram aí, hein? Esse time do... Porque a bola rodou quase o campo todo. Todo o campo, né, cara? Esse time do Criciúma, comandado pelo Vink, que tem vários jogadores que disputaram o Campeonato Gaúcho. Além do Edson Borges, o zagueiro, e também do atacante Lucão, tem o Maia também, que jogou pelo Veranópolis, o volante. Por que vocês não falam aí que o Juventude deu 32 toques na bola antes de chegar para o gol? Principalmente tu, Forcon, né, que fica babando nesse esquema, né, do Grêmio. Não deu nem 10 ali. Bom, o Juventude retomou a bola e tal. O cara fez o gol. Sim, mas vem cá, o Juventude não merece ser elogiado também? Claro que merece. Bom. Ninguém está falando o contrário, só estou falando que a zaga do Criciúma não... Não, tu que fica babando tanto no estilo agora de tu vai jogo falar do Grêmio. que o time do Juventude é o melhor do campeonato da Série B, porque é fácil falar depois que tá ganhando. Não. Depois do resultado é fácil. Eu não falei isso, eu estou dizendo que o Juventude teve um primeiro momento, lá que era inclusive também fora da curva, depois entrou numa queda e agora retoma, venceu bem o Internacional, venceu bem porque foi consistente ontem contra o Criciúma. E é isso que o Pedro tem uma pergunta para o Marcelo, depois eu faço a minha pergunta. Tá, mas então ele foi consistente contra o Criciúma, né? Mas nessa bola que nós vimos aí, como o colega viu bem, a bola rodou, ninguém do Criciúma encosta na bola, isso aí é a eficiência do Juventude, né? Sim, mas é isso que eu estou dizendo para ti. Vocês veem eficiência no Grêmio quando faz isso, e o Juventude faz igual e não tem... Joga contra outros times, né? Desculpe, não desmerecendo o Criciúma, mas os plantéis que o Grêmio enfrenta são um pouquinho diferentes. Tá. Aí não tem mérito o Juventude, tá bom. Tem mérito, mas esse segundo gol aí, combinado. Gente, vocês não viram o que eu vi? Ninguém do Criciúma combate, vai, acerta, parece que um bando de louco fica olhando assim, eu acho que vai dar gol. Lembrando que... Tu não acha que vai dar gol, um zagueiro pro outro? Olha, se essa bola voltar, vai ser pepino, hein, cara? É que naquela bola ali do Juventude também tem a rebatida do zagueiro, né? Tem o chute pro gol, a bola rebate do zagueiro e aí ela volta pro Juventude, né? O Juventude ganha o rebote, né? Que é totalmente diferente do gol que o Grêmio fez contra o Sport, por exemplo, né? Que é o Grêmio sai com o goleiro, toca na ala direita, vira a bola na esquerda, aí na esquerda volta na defesa, não, mas não, aí na defesa vai pra direita. Pelo que o Forcolém está dizendo, o Sport também não serve como parâmetro aí. Porque se ele está dizendo que o Juventude enfrentou um Criciúma, que é outra coisa, nós sabemos em que circunstâncias que estava o Sport naquele jogo com o Grêmio. Tá, mas mesmo assim não vale? Bem, não. Cara, não, se não vale lá, não vale lá. Hoje a tia tá espizinhada, né? Pelo amor de Deus. O Sport, não tem um plantel melhor que o Criciúma? Não tem um investimento maior? Não, naquele jogo lá, o Sport parece que queria era liquidar com o Luxemburgo mesmo, né? Só tem o Luxemburgo lá na Casa Mata. Só o Luxemburgo, né? Luxemburgo e Vink, respeitando as profissionais. Olha, nós estamos naquilo que nós falamos. Há quanto tempo que o Luxemburgo não faz um bom trabalho no futebol brasileiro? Estão fazendo bom Há quanto tempo? O Vink no Criciúma dentro da realidade de cada um. O Luxemburgo já não estaria numa curva descendente? Já tá, concordo contigo, tá? Mas ainda é Luxemburgo, fez um nome. E é muito mais nome que Paulo Torre. Ainda no futebol, esse capital simbólico, ele ainda tem, tem uma grandeza, né? Queira ou não, o atleta, o dirigente, o repórter, ele tanto que ele espinafrou o time dele todo depois da goleada e renovou o contrato. É isso. Vai fazer uma arena lá. Por isso. Quanto ele está ganhando lá? Vai fazer uma arena e vai comprar 2 camarotes lá. O Luxemburgo baixou bastante o padrão dele, né? Ele era um treinador de 800 mil. Sim, hoje é 400. Deve ser isso. Mas já estava bom, né? Eu quero perguntar para o Marcelo assim, ó. Hoje a gente vai ter esse embate aí de Botafogo e Grêmio.
Com 2 treinadores, tá, o Renato um pouco menos, tá? Mas o Jair Ventura é emergente. Eu considero o Jair hoje um dos, 5 melhores treinadores do país em atividade aí, dessa nova geração, junto com o Roger Machado e outros nomes. Mas eu queria perguntar para o Marcelo o seguinte: se tu estivesse na pele do Renato hoje, Marcelo, com essas 3 baixas certas, né? Pedro Rocha no Spartak vendido, Luan com esse edema na coxa e o Pedro Jeromel que não treinou, correu ontem em volta só. Bota mais um aí, o Michel. O Michel também tá suspenso. O Pedro não é mais baixa, né? O Pedro não está mais. O Xará não está. Mas é que... Luan, Jeromel e Michel. Sim, mas ainda se tentou o Jeromel, né? Se tentou um treinamento para ver se teria condições, então... E acusou dor, né? Acusou. E aí, Marcelo, qual seriam as melhores alternativas para o Renato hoje, assim, na tua opinião, ali no plantel que o Grêmio tem disponível para hoje? Não, antes de mais nada, eu concordo com a questão que tu colocasse em relação ao Jair Ventura. Né? Ele conseguiu, com uma equipe relativamente modesta tecnicamente, já desde o ano passado, ele conseguiu dar um padrão para o Botafogo, que não é uma equipe vistosa, não tem um jogo vistoso, mas consegue ser competitiva. Né? E esse último clássico, apesar do que o clássico eu não considero assim parâmetro, conseguiu ganhar de um adversário, teoricamente, como você falou antes, mais forte que ele. Então, realmente, o Jair está despontando com boas ideias, joga mais na questão da organização defensiva, explorando a velocidade, né? E até as situações de referência lá do Roger, que é um bom finalizador. Ele é mais pragmático no esquema, né? Ele simplificou isso. Dentro das possibilidades. É aquilo que a gente está falando. Dentro do que se tem na mão, muitas vezes, há que se simplificar, né? Hoje, então, o Grêmio enfrenta uma equipe que vem praticamente sem desfalques, né? E com sequência boa. Já pega um momento diferente do Grêmio. O Grêmio teve baixas, defecções que não estavam dentro do planejamento, caso do Bolanhos, por exemplo. Foi uma perda que não é imprevisível, né? Diferente muitas vezes de uma situação de lesão que... Será que era tão imprevisível assim? Pelo histórico, quando o Grêmio contratou o Bolanhos, já se sabia. Será que não era previsível? Não, era extremamente imprevisível. Será que eu acho que essa tese do Rogério de novo levanta. Sabe por quê? Quando vai se contratar um cara desse, bota todo mundo para conversar. Sabe o histórico? Olha, meu irmão, estamos te levando para lá, tu vai ganhar um baita salário, vai ganhar uma baita estrutura, tu tá afim. Não, então vamos lá, vamos fazer. Quanto tempo... Aí o cara te dá a palavra e depois ele não cumpre a palavra, questão de caráter. Mas aí que tem... Não é questão de caráter só. Não é só questão de caráter. Um jogador que já tinha sido suspenso, quanto tempo ele ficou punido? Quase um ano. Por uso, mas doping de cocaína, não era doping de colocar um anabolizante qualquer da vida. Então, quando você tem um jogador que é flagrado por uso de cocaína, você sabe que isso não está só na vida profissional. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Que não é um doping desportivo esse. Esse é da vida pessoal. E se você vai investir num jogador assim, você já tem que ficar com o pé atrás, que pode ter uma recaída, pode acontecer de novo. Mas ele tem direito a se recuperar, né? Exatamente. Não, até porque... O direito todo mundo tem. E ele se recuperou, né? Não. E mais, ele nas oportunidades no Grêmio, na minha visão, ele correspondeu quando jogou. Claro. Sim. Ele se mostrou ser diferente tecnicamente, né? E ajudou dentro do que ele pôde ali, mas só seguindo ali no meu raciocínio em relação ao jogo. Então hoje o Grêmio, com desfalques importantes, né? Porque a saída do Pedro Rocha, eu acho que afeta muito, né, o equilíbrio defensivo na recomposição. Voltava muito. Entendeu? E por mais que o Fernandinho tenha condições de fazer, o próprio Everton tenha condições de fazer, ou se pretenda daqui a pouco colocar um jogador para uma outra variação, o Ramiro por fora, o Moura por fora, enfim, é diferente. Hoje o Grêmio chega sem Luan, que é dúvida também, e eu acho que tem que ser um pouquinho mais pragmático nesse momento e simplificar também. Não faria um jogo, como o Rogério falou, tem ainda um outro jogo, quer dizer, as coisas não vão se definir hoje à noite e o importante é trazer uma certa vantagem. E como é que você se posicionaria hoje? Como é que você armaria
Estrategicamente. Com as alternativas, eu acho que tem que preservar... Esperar o jogo do Botafogo. Esperar um pouco mais, né? Claro que ele não vai mudar o sistema nesse momento, né? Ele vai tentar manter o sistema. Caracterizar totalmente não dá. Exatamente. Então ele tem a alternativa daqui a pouco de entrar com o Jailson, acho, por dentro, para... Que é um jogador que ele já conhece, né? E exatamente para que se tenha um pouco de ganho com a saída do Arthur e do próprio Ramiro. E o que um treinador hoje, o que o Renato não pode fazer hoje para não ser chamado de burro pela torcida? Não, tem que botar essas pimentas, porque assim, senão nós ficamos só num papinho aí, para. O que um treinador hoje não pode fazer para ser chamado de burro? Não, cara, ele fez aquilo. Não pode se atirar para frente, né? Não pode fazer tática do vamos que vamos. Mas não sei se vocês concordam comigo, que se o Renato esperar o jogo demais também, vai ficar um jogo morto, né? Porque o Botafogo não é um time que propõe jogo. Pois é. Não é um time que vai pro ataque. Será que hoje não vai fazer isso? Mas não... Apostando na fragilidade que o Grêmio está, de repente dá uma amassada e tá em casa? Mas daí eu acho que é até um tiro no próprio pé, né? Porque o Botafogo não tem esse estilo. Daí vai implementar contra o time que mais se aproveitou de contra-ataque na temporada. Apesar de não ter o Luan, o Grêmio vai ter jogadores de velocidade e bom passe. Eu acho que hoje o Botafogo vai fugir um pouco da característica dele. Isso é bom problema. Eu acho que ele vai já começar pressionando o Grêmio. Então eu jogaria com o Everton. Acho que ele não vai. Eu acho que vai tentar usar. Eu acho que vai. Porque ele sabe que vai ser muito difícil o jogo aqui em Porto Alegre se ele não conseguir uma vantagem lá. Aí eu jogaria com o Everton, então. Porque daí o Grêmio vai ser amassado um pouco e vai se... O Everton no lugar de quem? Do Arroio. Mas o Arroio pode aparecer como a única surpresa do jogo. Eu também acho. Porque ninguém sabe qual é a resposta. Quem é o finalizador do Grêmio hoje? Nesse time de hoje? Lucas Barros. É o nome do Grêmio na Libertadores. O cara ele vai jogar. Tudo indica que ele vai jogar. Não joga o Rodrigo Lindoso, né? Que é o primeiro volante. E tem um enfrentamento importante aí pro torcedor do Grêmio, porque o Gatito conhece muito bem o Barros. Eles jogam juntos na seleção paraguaia. Então ele sabe o cacuete, um sabe o cacuete de outro, né? E se for para decisão de pênaltis aqui, o Grêmio perde. Aí eu vou ser obrigado, desculpa o torcedor do Grêmio, mas aí é o seguinte, né? Se for para pênaltis. Não, o Marcelo já ganhou quantas decisões de pênalti também? É o cara dos pênaltis. Então eu vou dizer o seguinte, eu não tô tirando o Grêmio tem que só fazer cruzamento, quem jogar pelas extremas, aí os laterais do Grêmio, meter um cruzamento entre a marca do pênalti e a linha da pequena área, tá? Só isso. Não gosto o Gatito não sai uma bola. Contra o Flamengo, inclusive, ele quase meteu um gol contra. Tá? Então é só isso. Se o Grêmio cruzar fechado a bola, claro que o Gatito vai pegar. Porque é igual o pai dele que jogou aqui. Igual o Fernandes que jogou no Internacional. Um baita de um goleiro, debaixo das traves, não saía 1 metro para fazer uma interceptação por cima. E o Gatito é igual. Então, o Grêmio tem que fazer esse cruzamento ali, ó, entre a marca do pênalti, um pouquinho para cá, não muito perto da pequena área. O Gatito não sai, e se sai, sai mal. É característica do goleiro. Entrar vacinadinho, né? Não entrar muito tranquilão. O Grêmio entrou tranquilão contra o Cruzeiro, né? Vamos ser honestos, né? Segundo jogo. Entrou tranquilo demais no segundo jogo. Foi o que o Renato foi dizer só depois do jogo contra o Vasco, né? Que tava mole o time. Tava mole. O Grêmio, eu disse aqui, eu usei a expressão que eu ouvi no outro dia de um torcedor gremista. O Grêmio se acadelou pro Cruzeiro naquele jogo. Mas o Grêmio perdeu para ele. Não pode. E outra coisa, ó. O Grêmio era superior. Ali o Grêmio era superior ao Cruzeiro. Porque não adianta ficar só, eu sou superior tecnicamente. Aí se o meu adversário vem com toda a força, com todo o entusiasmo para cima de mim, eu não vou ficar só no tititi para cá e para lá. Eu tenho que me impor. E o Grêmio não fez isso. Mas é lógico. E olha aqui, ó. Por isso que perdeu? Seriam 3 frustrações para a torcida do Grêmio, porque o brasileiro competitivo, difícil para o Grêmio chegar. Eu acho mais fácil ainda. Copa do Brasil já era. Né? Foi. E aí se perde para o brasileiro, depois dos últimos resultados do Corinthians, mudou o panorama. Pode ser. É o que ninguém esperava. O Corinthians perder 2 jogos em casa, que isso ali saiu fora da curva. E agora, quer dizer, perdeu o clássico. O Corinthians está numa situação complicada. Aquilo que o Rogério estava falando, como é que a equipe de uma hora para outra para de render? O que acontece dentro de um grupo? É a necessidade de troca de peças, é a perda de jogadores, tu não consegue manter um padrão. E, por outro lado, as equipes vão sempre jogar a vida contra o líder, né? Claro. Tu acha que o Juventude agora, com essas 2 vitórias, ele retoma
uma estabilidade ou não? Eu acredito que sim, ele encontrou umas peças diferentes ali que vão chegar com moral. O próprio Wesley Natan, que estava no banco contra o Inter, já entrou como titular nesse jogo e deu uma outra dinâmica. Começa a ter mais alternativas, né? Porque o grande problema de um clube com estrutura menor é esse, é perder peças que são importantes e não ter uma reposição à altura. E aí você muitas vezes está sempre brigando, tem que se superar na parte física, na parte técnica, da vontade, né? E aí realmente é complicado. Porque hoje o Juventude está em terceiro, né? Isso, exatamente. É América, Mineiro, Internacional e o Juventude na terceira posição. Como a rodada começou agora, né? O Juventude entrou na zona de classificação, pode sair ainda com a sequência da temporada. Mas é importante. Mas ainda acho que o Juventude não suporta. Nós temos muitas mensagens dos nossos telespectadores. Você acha que o Juventude não sobe para o Não sobe. Acho que não sobe. Falei isso quando começou a fazer aquela gordura lá e realmente gastou toda a gordura que tinha. Agora deu uma retomada, mas ainda acho que não tem condições. Não, mas briga para subir. Briga, mas não vai subir, eu acho. Mas eu acho que isso aí já é suficiente. Fica na frente do Juventude? Mas são 4. Na verdade, nós temos que considerar 3 vagas na segunda divisão. Uma é do Inter. Uma é do Internacional. Tá? Então... Não? Mas Porém, se o teu time não conseguir subir entre os 4 da segunda divisão, pega a chave e fecha lá, amigo. Eu aprendi sendo atleta. Desde os meus 8 anos eu sou atleta da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, voleibol, punhobol e nadei. A gente só conta com a vitória até o final do campeonato. Não, tudo bem, mas nós tivemos, não é a questão de contar. A minha geração de punhobol, que é o Faustball, que é um jogo parecido com o vôlei, a minha geração toda é campeão mundial e tal, lá. Nós éramos campeões, 3 vezes campeões brasileiros, nós ganhávamos da Sojipa, nós tínhamos um time superior, né? Nós íamos para a Sul-Americana sempre como favoritos, nosso treinador pegava todo mundo assim. Eu vi vocês de salto naquela época podia, né? Eu pegar um de saltinho alto, vai apanhar com tapa na nuca. E ele batia mesmo. Então, assim, vocês baixam essa bolinha e jogam no campo, porque é lá que nós temos que ganhar. Claro que... Então, assim, vim com carteirada, no Internacional, Inter, eu sou colorado. Mas não é essa a questão, mas tu mesmo não pode admitir que o Internacional não suba entre os 4. Eu não posso admitir eles não trabalharem para subir os 4, porque eles têm todo o potencial, tem estrutura, tem tudo. Claro, é isso. Agora, eu já saí com carteirada, uma vaga tu guarda aí, é do Inter. Não é assim. Mas claro que não é assim. O Inter gramou para chegar onde está. Claro que não é assim. Os outros times, apesar de eu concordar contigo, Furcolém, os outros times eles têm a ciência de que uma vaga era do Inter. O próprio, eu ouvi o Anderson falando antes do jogo do América, que colocou o América na liderança. A gente sempre trabalhou com a ideia de que só tinham 3 vagas. Por isso que a gente pode dizer... Confirmar isso. Mas tudo bem, quantos jogos nós temos aí na Série B? Tem mais 15 rodadas, né? E o Inter está 5 pontos à frente do 4º colocado. Não, Forcolém, eu concordo que é evidente... Já está disparado. Forcolém. Já está com 10 pontos, 2. Claro, deveria, pela grandeza do Internacional e aí tudo sim, mais. eu ia dizer Deveria. Vocês, Mas o que a gente está analisando é o seguinte, é inadmissível que por essa grandeza o Internacional, por pior que ele jogue, ele não tem uma das vagas. E essa mesma análise é que a gente faz, né, que o Diogo está fazendo em relação à Juventude, porque sobrariam 19 times. Tá? 19 times para disputar 3 vagas. Não, mas o Juventude não está então são 3 times mais para entrar e 16 para sobrar. Então, claro, o Juventude se insere o quê? Talvez nos 10 primeiros aí, nos 9 primeiros. Acho que nos 8, Rogério. Tudo bem, vamos lá. Mas seja isso. Mas vai estar nessa disputa. Qual é o time na Série B ali que está... acho que América e Inter, eu acho que estão à frente dos outros. O Ceará está fazendo uma boa campanha, tanto que está entre os 4. Tá? Quem mais que está chegando? Eu não tenho a tabela agora aqui, mas é isso, como disse o Pedro, nós vamos pegar metade desses times aí, talvez um pouco menos. Vai ser isso. Eu acredito que o Juventude vai estar entre os 4. Bom, tomara que sim, é o que a gente está torcendo. Eu queria que os 3 tivessem, que o Brasil também tivesse. Subir, e o Brasil briga para não cair. Eu acredito que o Juventude... Volte a sorrir com a Big Odonto, eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. Faça já a sua avaliação. A Big Odonto em 2 endereços, Viamão e Canoas. O telefone da unidade de Viamão para você agendar aí a sua avaliação, 30463660. E o telefone da unidade de Canoas, 34284332. Implante dentário é com a Big Odonto.
Vamos à mensagem da Crestani Pneus e já voltamos. A rede de lojas Crestani Pneus é hoje uma referência no segmento de pneus e rodas esportivas no estado do Rio Grande do Sul. Planejada para atender seu cliente de forma rápida e eficaz, conta com uma equipe especializada em maquinários de última geração, que proporcionam um serviço de excelência e qualidade para o consumidor. Venha conhecer a loja que dispõe da qualidade que você quer, pelo preço que você precisa. Crestani Pneus, onde você sempre faz um bom negócio. Crestani Pneus, a qualidade que você quer pelo preço que você precisa. E é exatamente isso que você encontra na Crestani Pneus. Vamos projetar já um pouquinho. Vamos atender os nossos telespectadores, Diogo, primeiro, por gentileza? Claro, o Guilherme Scherer mandou pra gente assim, e aí, beleza? Talvez ele quer saber se tá tudo bem com o programa. A Rejane Melo mandou assim, ó, adoro o programa. E o Flávio Valente, né, nosso colega e amigo, já participou conosco aqui em outras oportunidades, manda uma série de perguntas. Primeiro ele diz que quando um fala, o outro tem que escutar no programa. E diz assim, ó, qual o Grêmio que veremos hoje? Com qual atitude e para vencer ou querendo administrar o resultado? Será que os jogadores sentem o peso de tantos jogos e não rendem como no primeiro semestre? E mandou ali que o gol do Juventude foi a lá Grêmio e concorda com a questão do nível de Série A e Série B. E o Roger Forcolém pediu para mandar um abraço para ele. Que venha a ser essa figura que está ao teu lado aí, Marcelo. Ele manda uma mensagem para ele mesmo. Estou assistindo o programa? Só para responder o Forcolém, viu? Ceará, Vila Nova e Paraná. São as equipes que estão ali junto. Paraná é perigoso. Vem cá, nós temos que trazer o Lisca aí, hein? Vamos lá. Lisca que trazer o Lisca. Acabou saindo do Paraná, né? Infelizmente, estava fazendo uma ótima campanha. Tava bem, né? Tava bem. Deixou o time com 37 pontos, né? Que é o que hoje tem o Paraná. Vem cá, o Flávio Valente não está no programa, está participando com a gente e ainda dá mijada na gente aqui. Mijada, ele disse que quando um fala, o outro escuta. Esse é o Acho que é para mim, né? Não sei. Não sei. Olha aqui, ontem o Borges, que é amigo do Nelson Cerqueira, o Nelson hoje tinha um compromisso, por isso que não está no programa conosco. Ontem ele estava nos acompanhando, acredito que hoje também, via o Facebook. E por falar no Nelson, eu quero mandar um grande abraço para um amigo nosso, para o Zito, que está nos acompanhando, está nos assistindo, não é? O Zito, vocês conhecem lá onde o Zito manda, né? O Dominó Night Club. Vocês conhecem. Vocês conhecem. Aliás, dele, né? Aliás, realmente, quando a gente fala em casa noturna aqui em Porto Alegre, nós temos bons exemplos, não é? De qualidade, de categoria e sem dúvida alguma lá o Dominó, que é comandado pelo Zito, é um dos exemplos que nós temos aqui em Porto Alegre. Mas conosco aqui também o Vanderlei de Cachoeirinha. Boa tarde, bancada. Olha, Rogério, sabe muito bem que a mídia faz muita pressão e muitas vezes transforma um medíocre em craque. E isso é verdade. Isso eu concordo também. Eu já disse aqui, eu não me incluo aqui, porque eu não sou de me apaixonar por jogador, tá? De ver uma vez... Aliás, ontem, rapaz, eu fiquei enlouquecido. Até mandei um WhatsApp pro Diogo para ver se ele tinha lido. Klaus e Cuesta sendo a melhor zaga formada entre um brasileiro e um estrangeiro no Campeonato Brasileiro, e um argentino, no caso, pelo amor de Deus. Com Jeromel, Klaus e Cuesta, que é a zaga do Internacional. Vamos combinar que é o que deu para o gasto e o que se tinha aí no balcão para colocar, né? Agora, não pode nem comparar Jeromel e Kahneman com Klaus e Cuesta, né? Pelo amor de Deus, mas... Só para enfocar que também a imprensa faz isso, a mídia faz isso. Eu vi isso ontem na mídia, né? Na mídia, não era torcedor falando. Podia ser até alguém da mídia torcedor, né? Também existe isso. A grande tendência é que sim. Essa é a tendência. A grande tendência é que talvez. Hoje, sem Jeromel e Luan, vai ser bem complicado, mas acredito num bom resultado. Com esses relógios do pessoal aí, paga a folha salarial de muitos times da Série B, diz o Marcelo Caju. Não é para mim, vamos ver os relógios. O Marcelo Rospide está com um relógio, presença. Deixa eu ver, não, tu também. Pô, baita presa esse relógio aí, velho. Ô, Forcolém, deixa eu ver o teu relógio aí, velho. Isso é ouro. Tá lá, ó. Esse paga. Fácil. Esse aqui eu ganhei no meu aniversário da minha ex-mulher. O Domingos Martins, grande Domingos Martins, está nos acompanhando aqui.
né? O Favo Dávila também, a Eliane Declerc, que está acompanhando a gente. Mandar um abraço para o Domingos Martins, que se eu trabalho na imprensa, a culpa é dele, né? Então... Domingos Martins, sobrinho? Tua culpa, exatamente. Domingos Martins, sobrinho, grande parceiro. Grande. E o Leonel de Souza também está sempre conosco. Está sempre conosco. Sempre conosco. Grande Sandra de Sá. Desculpe. Não é... Grande Leonel, Miguel nosso. Agora, sobre o time do Grêmio, tem uma dúvida só, pelas informações que chegam do Rio de Janeiro. É Jailson ou Léo Moura? Pô, mas daí aí muda muito a... Vamos fazer essa discussão? Vamos. Em seguidinha, Jailson ou Léo Moura, e já projetando também para quando o Luan chegar aí, ou tiver bom o Luan. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul e já voltamos. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. É isso aí, o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. O Francisco Campos aqui, o Grêmio tinha Pedro Rocha, Negueba, Everton e Guilherme. Ficaram com os perebas, incluindo o Pedro Rocha, que é um Negueba com grife. E deram o Guilherme, o melhor deles, pro Botafogo. E o Guilherme vai fazer o crime hoje, diz o Francisco Campos. Ô Francisco, um abraço para ti. Eu não acho que o Pedro Rocha seja pior que o Negueba. Não, nenhuma chance. Agora, sobre o Guilherme, a imprensa carioca... Na Caipifruta o Negueba ia bem. Ele e o Michael, né? Na Caipifruta eles iam bem. Não, mas o Guilherme é um jogador interessante. Eu gosto do futebol do Guilherme. Lá no Rio de Janeiro... O Guilherme joga direitinho. Lá no Rio de Janeiro, os colegas dizem que o Guilherme virou um jogador de futebol agora lá. Que ele chegou lá com muitas dificuldades técnicas e táticas especialmente, com o Jair Ventura ele conseguiu melhorar, aprendeu algumas coisas e agora é um grande jogador, tanto que é considerado o 12º atleta do Botafogo, né? Tem contrato com o Grêmio. Eu acho que os nossos colegas lá estão querendo supervalorizar o Jair Ventura, né? Eles não querem que o Guilherme volte, por exemplo. Supervalorizando. O Guilherme já era um bom jogador aqui. Exatamente. Não, de compra não tem. O Guilherme já tinha um potencial para estourar dentro do Grêmio. Teve boas oportunidades, teve alguns momentos. Teve momentos melhores que do Everton, por exemplo. Agora, exatamente. Agora que um jogador numa transição precisa amadurecer, precisa ter alguns ganhos, isso aí é óbvio. Eu não tenho dúvida que hoje, vendo os últimos jogos do Guilherme, ele está melhor do que estava no Grêmio, mas ele já era um jogador... Não, e porque lá no Botafogo ele é a primeira opção. Primeira? Né? Aqui no Grêmio, ele tinha quem? O Everton, tinha o próprio Batista... Tinha o Bolanhos. O Bolanhos, Então, por isso que eu entendo que ele vai ser... Próxima temporada. E não tem cláusula, né? O contrato de empréstimo não prevê que o Guilherme não possa não atuar, então certamente vai entrar ou vai jogar. Agora, essa discussão para hoje, justamente aí, o Ramiro, será que não vai jogar aberto? Vai jogar Fernandinho fazendo... Eu não acredito nisso. Eu acho que ele vai terminar abrindo o Ramiro para fazer o lado com o Edilson e puxando o Fernandinho para o meio. O Fernandinho joga com certeza. É garantia, é 100% certo. É o novo titular do Grêmio. O Fernandinho vai jogar. Agora a dúvida realmente fica sobre essa questão do meio campo. Porque o Jailson e o Léo Moura estão disputando uma vaga. Pelo menos a informação que veio do Rio de Janeiro é essa. É ou Jailson ou Léo Moura. E aí se joga o Jailson joga na primeira função, na frente dos zagueiros. Aí o Grêmio armaria uma linha, né, de 4, com o Ramiro e o Arthur por dentro, o Fernandinho e o Arroio abertos e o Barros lá na frente.
Mas, Marcelo, me fala aí. Eu não acredito muito nessa... Se jogar o Léo Moura, aí o Ramiro vem mais para trás ainda, mais para dentro ainda. Eu não acredito nessa formação. Eu acho que o Ramiro vem rendendo por fora. O Renato acertou, até porque por fora ele tem mais liberdade para flutuar entre linhas e para fazer as penetrações. Está sempre dentro da área. Sim. Quer dizer, nós vamos afastar o Ramiro da área, sendo que hoje ele é uma das alternativas de gol. Um dos artilheiros. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com 2 jogadores mais, teoricamente, mais leves na meia cancha, a gente propõe que o adversário ganhe superioridade ali no meio e até em posição. Então, eu acho que a tendência é o Jailson aparecer. E eu não sei, pensaria o Léo Moura, sabe aonde? Que eu particularmente, isso nunca ocorreu no Grêmio. Sim. Mas no Metropolitano e no Santa Cruz ele jogou por dentro. Mas então, é isso aí. Mas o Renato fez isso frente, com ele. Mas contra o Sport... então, aí é que eu vou chegar. Porque o que vai acontecer? O Fernandinho, ele não vai ser titular no jogo da volta aqui, na minha concepção. Vai jogar quem? Vai jogar Luan. Vai jogar Luan. Porque o Léo Moura só joga porque o Luan não joga, né? Não, mas então, é por isso que eu acho que daqui a pouco... o Léo Moura vai jogar no jogo da volta, mesmo com o Luan à disposição. Não, porque o que nós temos hoje? Porque Jailson é o Michel, tá? Aí o Arthur vai continuar jogando na posição dele, o Ramiro vai jogar aberto, e o Fernandinho por dentro aqui. Porque quando no jogo da volta, quem vai estar aqui por dentro não vai ser o Fernandinho, vai ser o Luan. O Ramiro vai continuar pelo lado, o Arthur vai continuar na dele. E na esquerda é que eu vejo. Talvez ele não jogue com o Arroio hoje e põe o Fernandinho na esquerda. Ou ele já vai começar a botar o Arroio como titular e substituto do Pedro Rocha. Mas tem uma coisa aí. Entendeu? Assim como o Luan volta, Michel volta também. Ele tirou... Não, mas aí tira o Jailson. Jailson e Bressan estão guardando lugares específicos, entendeu? Mas aqui, para não tirar a estrutura do time, o Ramiro continua fazendo a direita com o Edilson. Hoje o Fernandinho joga por dentro e joga, vamos dizer, o seu Arroio lá na esquerda. E aí, no jogo da volta aqui, o Arroio continua como titular, vai ser o substituto do Pedro Rocha, e sai o Fernandinho, fica como a primeira opção dele para o ataque, porque aqui, por dentro, vai jogar o Luan. E aí eu acho que ele não mexe tanto na estrutura da própria equipe que ele fez, que ele, Renato, fez. O Arroio hoje pode ser um diferencial com finalização de fora da área. Cobrança de falta Bate também, né? falta, chuta bem, talvez num momento tenso ali do empate, um 0-0. E principal, assim, Espinosa, é que o único jogador que o Botafogo não conhece é o Arroio. Exato. Agora, o que me chama a atenção, na verdade, e daí não é nenhuma informação nem nada, é que vários times foram colocados no papel, várias possibilidades, e em nenhum momento se falou do Everton, né? Como um jogador aberto. Porque o Renato tem entendimento que ele é o Barrios, a reserva do Barrios, E porque ele tem entrado em circunstâncias diferentes. Pois é. E sempre como alternativa, nunca como o primeiro. Né? O Série B, tu não vai falar mais aí? Eu estou vendo que os telespectadores estão escrevendo Me chama a atenção que o Arroio automaticamente passou na frente do Os telespectadores estão comentando a barba do Diogo. Tem que dar uma parada, não está legal. Eu estou devendo aqui uma dívida. Eles querem saber o que é esse anel preto do Pedro. Você está cor sim, cor não hoje, está todo mundo comentando. E estão falando que o nosso treinador aqui está impecável. E esse teu anel aí? Esse anel é dos Templários. Eu te mostro a espada depois que terminar o programa. Mas foram aqueles mesmos que perderam as cruzadas lá, com aquela espadinha de nada lá. Não, eles ali estavam, né? A igreja mandou findá-los, né? Aí depois dali começam os maçons, aí vem uma história. Aí tu tem que ler, tem que estudar, né? Tu só estuda hoje esporte, tu foi um jornalista que se perdeu. Filipão pra ele. Tem que estudar. Tem que estudar. Hoje empata. Tá bom, é um bom resultado. Mas corre riscos, mas eu acho que consegue segurar lá. Ou 1-1 ou 0-0. Que horas é o jogo hoje? 9h45. 21h45. Então, amanhã a gente vai estar analisando aqui como é que foi a disposição tática do Renato. Dá uma todas placar essas aí. Coisas aí. O quê? O que tu acha que dá hoje? Mas eu não sou adivinho, não sou apostador para estar dando placar. Eu sou analista. Cavaleiro do Apocalipse. Fale. O que vai dar pro Grêmio hoje? A única coisa que eu quero é a atitude do Grêmio. Que o Grêmio não tenha aquela mesma atitude que teve contra o Cruzeiro.
Tá? É decisão. Então tem o seguinte detalhe, pode tocar bola, bonito, mas tem que ter penetração. Se não tiver penetração, não acontece nada, né? Eu sabia que ele ia falar isso. Eu sabia que ele ia falar isso. Marcelo, um abraço. Obrigado pela vinda do programa. Pedrão, um abraço. Venha sempre aí. Obrigado pelo convite. Porcolém, nas quartas, sempre. É nóis. Voltamos amanhã, 1h da tarde. Muito obrigado. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique.